Vamos tratar hoje sobre o Salmo 32. Abra sua Bíblia, por favor. E nós vamos ler esse texto e depois expor esta passagem. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darão conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Amém. Eu quero tratar do seguinte tema na exposição desse salmo: a paz depois do perdão. A paz depois do perdão. Bom, é muito importante entender que esse salmo tem como pano de fundo, como background, o problema que Davi enfrentou num tempo de guerra, quando ele se levanta do leito, passeia pelo terraço e vê uma mulher tomando banho. Diz a Bíblia que a mulher era extremamente bonita, e o olhar seguido de desejo libidinoso faz Davi dar um passo rumo à queda, mandando mensageiros verificar, investigar que mulher era essa. E o retorno foi que essa mulher era Batseba, esposa de um dos seus guerreiros valentes, que estava na batalha, Urias, o Heteu. Davi dá mais um passo e manda chamar essa mulher. A Bíblia não relata como ele conseguiu seduzir essa mulher e levá-la para a cama. Quanto tempo levou isso? Que argumentos ele usou? Como ela aqueceu aos seus galanteios. O certo é que Davi se deitou com essa mulher, coabitou com ela. Diz o texto que em seguida esta mulher, passado o tempo, manda um recado para Davi: estou grávida. E agora ele está com uma grande batata quente na mão, porque o marido dessa mulher não tem casa, está na guerra. E se essa mulher aparece grávida e o marido na guerra, o resultado, dentro daquela cultura, é que essa mulher corre o risco de ser apedrejada. E então Davi dá mais um passo no seu expediente e manda chamar Urias da guerra. A intenção de Davi é que Urias fosse para casa, coabitasse com a sua mulher, e estaria resolvido o problema. Só que Urias era um homem tão íntegro
que ele não achou que seria honesto da parte dele, tendo seus pares na batalha, fora de casa, ele fosse desfrutar da intimidade do seu lar, do relacionamento íntimo com a sua mulher. O plano de Davi começa a se frustrar. Então Davi dá mais um passo, dá um banquete, convida o cara, como se ele fosse uma pessoa muito ilustre, e Davi quisesse honrá-lo, e Davi consegue embebedá-lo, e Davi pensa, bêbado, vai para casa. E talvez ainda que não tenha relação com a mulher, ele não vai lembrar direito das coisas. Mas Urias, mesmo bêbado, não vai para casa. E agora o rei está numa situação adversa. Ele toma mais um passo, rumo à ruína. Ele escreve uma carta para o seu comandante Joabe, e disse: Joabe, bota Urias na frente da batalha, sem retaguarda, deixa-o exposto aos flecheiros, para que ele morra. Bota a carta no envelope, bota o seu selo, e põe a carta na mão do portador, e o portador da carta é o próprio homem que vai ser assassinado. Um ato de crueldade. E Urias não sabe, mas leva uma carta para o comandante, e o conteúdo da carta era a sua própria morte. E Joabe obedece o rei e põe Urias na frente da batalha sem qualquer proteção. E Urias é morto. E Joabe manda um recado: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, tantas pessoas morreram, tantas tragédias aconteceram. Entretanto, nota de rodapé, Urias, o heteu, também morreu. Essa era a informação, essa era a senha. Em guerra morre, né? Não é surpresa para ninguém morrer uma pessoa na guerra. Então Davi dá mais um passo. Ele se casa com a viúva. Ele era polígamo, ele tinha outras mulheres. Ter mais uma não era um escândalo nacional. Aparentemente ele estava protegendo uma viúva que precisava de amparo. E então, diz a Bíblia que a criança que está no ventre de Batseba, Deus põe a mão e o menino adoece. E Deus vai morrer. E o Davi chora, o Davi jejua, e o menino morre. E o tempo passa. A Bíblia não diz precisamente quanto tempo, mas diz a Bíblia que o coração do rei estava perturbado. Parece que estava tudo bem, nenhum escândalo público, nada para a imprensa explorar, tudo bem guardado, mas o coração dele estava desesperado. O vigor dele se tornou em sequidão de estio. Os ossos dele ardiam. A mão de Deus pesava sobre ele, mas ele, dissimuladamente, diante de todo mundo, estava muito bem. Ninguém suspeitava de nada. Aí Deus manda à casa dele o profeta Natã. E o profeta Natã usa uma estratégia para fazer uma abordagem. E Davi cai na armadilha, armada pelo profeta, para reconhecer o seu pecado. Porque Natã chega para ele e diz: olha, tinha numa cidade um homem pobre e um homem rico. O homem rico tinha muitas reses, muitas ovelhas, muito gado, era um cara rico. O pobre tinha uma cabrita, que dava leite, que vivia dentro da casa, que era como um membro da família, pegava no colo. E aí o homem rico recebe uma visita ilustre, e o rico, em vez de ir lá no campo matar uma das suas reses, para fazer um lauto banquete para o seu convidado, resolve ir lá na casa do pobre, pegar a cabrita dele, a única que ele tinha, e matar, para fazer a refeição para o seu convidado. Quando Davi escuta isso, ele fica irritado, ele tinha um senso de justiça.
Esse cara deve morrer. Aí o Natan bota o dedo no nariz dele e diz: você é o cara, você é o homem. Deus te deu o reino, Deus te deu riqueza, Deus te deu até muitos privilégios e prazeres, e você foi tomar a mulher de Urias, e ainda matar Urias. Nesse momento Davi cai em si e diz: pequei, se arrepende, confessa, e Deus diz: está perdoado, mas a espada não vai fugir da sua casa. E esse texto é o relato e o registro dessa confissão, desse arrependimento, desse perdão e da restauração divina a Davi. É claro, meus amados irmãos, que Davi comete aqui 3 pecados, e o primeiro dele é adultério, o segundo dele é assassinato, e o terceiro pecado é dissimulação. Então nós vamos olhar agora esse texto que, do meio das tempestades da alma, se levanta como o óleo fresco da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Então, primeiro ponto que eu destaco aqui: a paz depois do perdão é a felicidade do perdão. Olha comigo o verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Veja você que começa com esta palavra bem-aventurado, e essa palavra é riquíssima, é poderosíssima. Esta palavra é muito feliz. É como Jesus abre as bem-aventuranças: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram. Ou seja, o perdão de Deus é a maior fonte de alegria que uma pessoa pode ter na vida. Meus irmãos, o pecado é terrível, é maligníssimo, é pior do que a pobreza, é pior do que a doença, é pior do que a perseguição, é pior do que a solidão, é pior do que a morte, porque esses males podem nos atingir e jamais nos afastarem de Deus. Mas o pecado é maligníssimo porque ele nos priva do maior bem, a comunhão com Deus, porque Deus é a fonte da plena e maior alegria. É na presença de Deus que tem plenitude de alegria. É impossível coexistir comunhão com Deus e pecado. É impossível coexistir paz e pecado. Por isso ele diz que feliz é aquele cuja transgressão é perdoada. A palavra transgressão no hebraico, a palavra pechá, significa rebelião, alta traição contra o soberano. É passar dos limites, é rebelar-se contra Deus. E o que o texto quer nos informar é que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade, toda essa sujeira é perdoada. Você e eu estamos aqui, e nós estamos aqui porque a nossa sujeira foi perdoada. Irmãos, a diferença entre nós e o mais depravado ser humano é apenas de graus e não de natureza. Está dentro de nós todo o potencial para toda a malignidade do pecado. É isso que os teólogos entenderam por depravação total. Não há nenhuma área da nossa vida que não tenha sido afetada pelo pecado. A nossa razão, a nossa emoção, a nossa vontade. Não há parte sã na nossa vida. Como Moody, certa feita, caminhava com um irmão da igreja para uma cruzada nos Estados Unidos, e a pessoa que o acompanhava olhou para um bêbado caído na sarjeta, todo sujo, de vômito, e a pessoa disse: olha aí, Moody, que situação horrível. E Moody disse: ali estaria eu, se não fosse a graça.
Nenhum de nós tem condições de jogar a pedra. Nenhum de nós tem condições, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não, o potencial do mal está dentro de nós. E feliz é o homem cuja essa sujeira toda é perdoada. O perdão divino lava os pecados, e o perdão divino nos livra da culpa do pecado. Feliz é aquele, olha aí o verso primeiro ainda, parte B. Feliz é aquele cujo pecado é coberto. Coberto, a palavra chatá, pecado no hebraico, significa, mesmo que no grego, hamartia, sair do caminho, errar o alvo, viver fora dos padrões. Você se lembra que no dia que o sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue, e derramava o sangue sobre a arca da aliança, a ideia ali é de que o pecado estava sendo coberto com sangue. Quando se olhava, não via mais o pecado, porque estava coberto com sangue. A ideia aqui, cujo pecado, está no versículo 1, feliz, bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto, é exatamente isso. O sangue cobriu o pecado. Deus olha e vê o sangue, e ao ver o sangue, sabe o que significa isso? O juízo foi aplicado. Não tem perdão sem justiça, irmãos. Falar em perdão sem justiça é macular a honra de Deus. Deus não faz vistas grossas com o pecado. Deus não faz concessão ao pecado. Deus jamais diz, não, isso aí não tem problema não, vou perdoar, tá, esquece, está tudo bem, tudo resolvido. Não, Deus não faz isso não. Deus pune o pecado. Deus julga o pecado. E toda a história do Antigo Testamento, com todas aquelas matanças de cordeiros e sangue que era colocado no altar, tinha uma única intenção aquilo, era apontar para a cruz, apontar para o Cordeiro de Deus, porque na cruz Deus fuzilou o seu próprio Filho, com a espada da lei, fazendo cumprir cabalmente a justiça dele, porque ele morre como nosso substituto, representante, fiador. Então Deus aplica o juízo no Filho, para que o sangue do Filho cubra o nosso pecado. Por isso a Bíblia diz, feliz é aquele cujo pecado é coberto. O juízo foi aplicado, a lei foi satisfeita, e então a base legal para o perdão. Mas em terceiro lugar, feliz é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Olha o verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. A palavra iniquidade, a palavra avon no hebraico, é depravação, distorção moral, perversão. Aqui está o coração da Bíblia, irmãos. Aqui está a essência do Evangelho. Como assim? Aquele a quem Deus não atribui iniquidade. Alguém de nós aqui está desprovido de iniquidade? Como assim Deus não atribui iniquidade? Se eu sou iníquo? Como é que Deus faz isso? Como é que Deus resolve isso? Como é que Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificador do ímpio? Como é que Deus faz isso? Esse texto de Davi está trazendo à baila, à tona, a gloriosa doutrina da justificação pela fé. E você se lembra que na cruz houve 3 transações. A primeira delas, diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é a doutrina da imputação? A palavra imputar significa pôr na conta de. Quando Deus foi nos salvar, a primeira coisa que Deus fez, Deus não botou na sua conta, na minha conta, na nossa conta, o nosso pecado, a nossa dívida. Porque se Deus botasse na nossa conta a nossa dívida, se Deus imputasse
imputasse a nós as nossas transgressões, nós não sairíamos delas, porque a nossa dívida é impagável. Segunda transação da cruz, está lá em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Significa o quê? Que Deus não imputou a mim o meu pecado, mas Deus imputou o meu pecado sobre o filho dele. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado por nós. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Deus aplica no Filho o golpe da lei e satisfaz a sua justiça, porque o Filho, como nosso substituto, representante, fiador, morreu pelos nossos pecados em nosso lugar. É só por isso que você pode ler o versículo 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. O camarada é iníquo, ele cometeu iniquidade, Deus não atribui a ele a iniquidade dele. Por quê? Por quê? Por que eu não tenho que morrer pelos meus pecados? Por que eu não tenho que ir para o inferno por causa dos meus pecados? Não é porque eu sou bom, porque eu sou santo, porque eu não cometo pecado? Não. É porque Deus pegou os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas iniquidades e lançou todas elas sobre o seu Filho. E quando os meus pecados foram lançados sobre o Filho de Deus, a lei exigiu que ele morresse, porque o salário do pecado é a morte. Ele não morreu como um mártir, ele não morreu como uma vítima indefesa, ele morreu vicariamente, substitutivamente, ele morreu no nosso lugar, ele morreu pelos nossos pecados. Agora Deus não atribui mais iniquidade a mim, sabe por quê? Porque Deus é justo, e Deus sendo justo, ele não pune o mesmo pecado duas vezes. Ele puniu o meu pecado no Filho dele, para não punir o meu pecado em mim mesmo. É isso que Davi está ensinando aqui. Feliz o homem a quem Deus não atribui iniquidade. Terceira transação da cruz, está lá em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que Deus vai fazer agora? Deus vai imputar, ou seja, botar na nossa conta, toda a justiça do seu Filho. Notem vocês que justificação é um ato, não é um processo. Segundo, justificação não tem graus, não tem ninguém mais justificado do que outro. Prestem bem atenção no que eu vou lhes dizer. A justificação não faz você justo, justificação declara você justo, é um ato de declaração. Então, quando Deus puxa sua ficha lá no tribunal do céu, sabe o que está lá? Justificado. O que significa isso? Não só você não tem dívida, mas você tem crédito, crédito infinito. Toda a justiça de Cristo está depositada na sua conta. É por isso que a Bíblia diz: já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Mas veja ainda, em quarto lugar, feliz é aquele em cujo espírito não há dolo. O que é dolo? Dolo é má intenção, é maldade. É aquilo que Davi fez, ele cometeu o pecado, tentou se livrar das consequências do pecado, chamando o marido, mandando matar o marido, casando com a viúva, para fazer que estava tudo certo. Ele agiu com dolo. E você sabe que diante da lei nossa humana, você tem crimes que são crimes culposos e crimes dolosos. E quando a lei vai julgar, o peso é diferente. Você pode matar uma pessoa sem a intenção de matá-la. Por exemplo, você está dirigindo seu carro e você está a 80 por hora numa avenida ou numa estrada que é permitida andar por 80 por hora.
Se você está na Bandeirantes, na Dutra não, mas na Bandeirantes, 120 por hora. E aí, de repente, inesperadamente, uma pessoa entra na rua, entra na avenida, entra na estrada. Não tem como frear. Bateu, morreu. A pessoa morreu. Você cometeu um crime. Mas foi o quê? Culposo ou doloso? Culposo. Você não tinha intenção de matar. Agora, diferente, o que é doloso? Estou com raiva do fulano. E eu vou lá na loja, compro um revólver, uma caixa de bala. E intencionalmente, eu vou onde ele está. E descarrego 5 balas no peito dele. Ele morre. Esse crime é o quê? Culposo ou doloso? Doloso. O homem perdoado, o homem transformado, ele não nutre malignidade no sentido de desejar o mal, de armar esquemas para prejudicar. É por isso que o texto vai mostrar para nós essa gloriosa verdade, em cujo espírito não adole. Esse é um cara feliz. Ele não fica maquinando mal. Ele não fica lá deitado pensando, o que é que eu posso fazer para prejudicar o fulano? O que é que eu posso fazer para tomar o que é do fulano? O que é que eu posso fazer para acabar com a reputação do fulano? Não, ele não age mais dessa maneira. Então vamos para um outro ponto agora do texto, que é a infelicidade da impenitência, versos 3 e 4. Olha comigo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Vejam você que seus ossos ficaram envelhecidos pelos gemidos. Quando calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. O que Davi está falando aqui? Ele está contando a experiência dele, que viveu. O pecado guardado no coração, ele tem um poder de autodestruição incomparável. O pecado adoece, o pecado enfraquece, o pecado debilita a saúde. Nada arruína mais um cidadão, do ponto de vista físico, emocional, do que o chicote da culpa, do que o tormento emocional. Ele não dorme direito, ele não come direito, ele não tem alegria, ele não tem paz, ele não tem sossego. Ele vive nas correntes grossas da escravidão. Ele vive no pelourinho, sendo chicoteado todo dia, de dia e de noite. E isso vai reverberando, né, na vida física. Eu li um relatório, eu não sei se os médicos que estão aqui podem me dizer se essa estatística ainda é real, e eu preguei em vários congressos de médicos e de enfermeiros, Brasil afora, e essa informação era falada assim com muita clareza, que cerca de 50% das pessoas que passam pelos hospitais, os problemas são chamados causas psicossomáticas. Ou seja, os problemas da vida, a culpa, o pecado, as mazelas da vida, vão misturando aí com suas emoções, isso vai sendo somatizado, isso vai debilitando a sua saúde, vai mexendo com você. E vou lhe dizer mais, não tem divã de psicanalista que resolve culpa. Não tem remédio da farmácia que você toma e alivia a culpa. Você alivia uma dor física, mas a culpa não. O chicote da consciência não. E aqui Davi está mostrando que o problema da culpa corrói. O pecado é como se fosse uma serpente que você vai aquecer no seu peito. Ela vai te pegar, ela vai te picar, ela vai deixar veneno em você. Mas nota em segundo lugar, que ele vai dizer aí no verso 4, outra coisa gravíssima. Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim. Ô, gente, a mão de Deus é uma bênção, né? É a maior dádiva que nós podemos ter, a mão de Deus. A mão de Deus sobre nós.
A mão de Deus que protege, a mão de Deus que dirige, a mão de Deus que guia, a mão de Deus que abençoa, é a mão de Deus. E nós não pedimos, Senhor, estenda a tua mão sobre nós. É uma bênção a mão de Deus, mas a mão de Deus também pode ser o nosso maior problema. Se a mão de Deus pesar, você está frito. Tem homem que te livra, tem dinheiro que te livra, tem viagem que te livra, não tem mudança de endereço que te livra. Não tem apartamento de cobertura que te livra, não tem mansão que te livra, não tem muro que te livra, não tem nada que te livra se a mão de Deus pesar sobre a sua vida. E ele diz, a tua mão pesava sobre mim. Quando? A tua mão pesava dia e noite. Sabe o que é dia e noite? Sem pausa, sem trégua, sem descanso. Mas ele vai dar uma terceira informação sobre o perigo da infelicidade da impenitência. Olha aí, versículo 4, parte B. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O pecado abate o espírito, entristece o coração e enfraquece o corpo. Ou seja, sofrimento e enfraquecimento caminham de mãos dadas. O cara murchou, secou, desidratou. Foi a experiência de Davi. E agora ele vai partir para o terceiro ponto, que é a necessidade e a importância da confissão. Está aí no versículo 5, confira comigo. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Diz, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos entender isso aqui. Davi está expondo o salmo, mas você se lembra que não foi tão espontânea assim a confissão, não. Como é que foi a confissão de Davi? Ela foi provocada por um profeta muito inteligente. Se o profeta chegasse e falou, Davi, você está em pecado, viu, cara? Que negócio é esse, profeta? Não, o profeta chegou de mansinho, contou uma história. E o Davi caiu igual o patinho da história dele. Tem hora, irmãos, que a nossa memória precisa ser trabalhada, porque às vezes a gente vai criando certas resistências, certas cercas de proteção para a nossa consciência, para não reconhecer o erro, ou para justificar o erro. Eu pequei por isso. Algumas pessoas dizem, não, mas o Davi, coitado, foi uma vítima. Como é que uma mulher vai tomar banho de janela aberta? Davi era vítima. A Bíblia não trata dessa matéria por esse viés. Em momento algum a Bíblia bota a culpa na Betseba, embora se ela tomou banho de janela aberta, ela não devia ter feito isso mesmo não. Ninguém está com licença aqui para tomar banho nu, em público, ou deixando a porta aberta, ou a janela aberta. Porque hoje não é a janela que está aberta mais não, é a mídia social. Tem gente que se veste sumariamente e tira uma foto bem bonita e posta. Ela quer ser vista. A intenção é exatamente despertar desejos. Vejam onde nós vamos parar. Mas o ponto básico é o seguinte: o Davi está reconhecendo aqui que ele precisa confessar. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Em outras palavras, Davi destampa a caverna dos horrores. Abre a caixa da ferramenta. Abre a caixa preta. Joga tudo para fora. Se você pega uma ferida, por exemplo, ela está lá. Se você tampa a ferida, o que acontece com essa ferida? Ela vai se contaminando, vai gangrenando, e ela pode ser extremamente perigosa. O que você tem que fazer? Abrir a ferida, fazer asepsia, aplicar o remédio. Esconder, tapar, botar uma cobertura para ninguém perceber, não é a solução do problema. Davi está dizendo, confessei-te o meu pecado. E qual o resultado
Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O que a Bíblia ensina em Provérbios 28:13? Quem lembra de cor? Vamos lá? Aquele que encobre, me ajuda aí, as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que a Bíblia diz mais? Lá em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que o nosso Deus tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Deus não tolera um coração duro, mas Deus habita com abatido e contrito de coração. Não importa a gravidade do pecado, em havendo arrependimento e confissão, há perdão. Isso é maravilhoso, irmãos, porque embora o pecado seja maligníssimo, tem saída, tem saída. Agora vamos entender isso aqui. Arrependimento é uma palavra muito importante na Bíblia, muito importante. E a palavra arrependimento, metanoia, na língua grega, ela tem 3 implicações muito importantes. Arrependimento implica em mudar a mente, mudar a emoção e mudar a vontade ou a volição. Porque nós somos o quê? Nós somos razão, nós somos emoção, nós somos volição, certo? O arrependimento tem que trabalhar essas 3 áreas, senão, se não completar o ciclo, não é arrependimento. Talvez a melhor forma de explicar isso é ilustrar a diferença entre Judas Iscariotes e Pedro. Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus. O Judas suicidou, o Pedro foi restaurado. Qual a diferença de atitude entre Judas e Pedro? No ciclo de Judas faltou um elemento. O elemento racional existiu, ele reconheceu o erro dele? Reconheceu. Ele ficou triste porque errou? Ficou triste. Então, de 3 elementos do arrependimento, ele tinha 2 etapas vencidas. Ele reconheceu o erro, foi lá para o sacerdote trair sangue inocente. E ele ficou tão triste que ele devolveu o dinheiro. Não quero saber desse dinheiro, esse dinheiro não resolve nada para mim. O que faltou para ele completar o ciclo? Voltar-se. A vontade, a disposição, a decisão de voltar para Jesus. Por isso que a palavra arrependimento significa dar meia volta. Eu estou indo para cá, eu reconheço o erro e retorno. A vontade precisa agir, retornar para Deus. Porque se você não fizer o ciclo completo, você fica preso no cipoal do remorso, e o remorso leva ao suicídio, ao desespero. Pedro reconheceu o erro, Pedro ficou triste pelo erro, chorou, mas Pedro voltou-se para Jesus, completou o ciclo, é restaurado, é perdoado. Agora, notem vocês, que o perdão é resultado da confissão, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então vamos pegar a ideia aqui do perdoar do pecado. Você lembra lá do sacerdote, que quando ele ia fazer esse momento lá da expiação, um bode era sacrificado, e o sangue dele era derramado no altar. O outro bode, que era o bode emissário, o sacerdote impunha a mão sobre o bode, e de certa forma, como que confessava o pecado do povo, e soltava esse bode para o deserto. Para ilustrar o fato de que quando você se arrepende e confessa, o seu pecado é removido de você, é afastado de você, é mandado embora de você. Não tem mais iniquidade.
É por isso que está escrito no versículo 5: e tu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, a sujeira do meu pecado, tu perdoaste. Porque um outro alguém, um substituto seu, levou o seu pecado embora. E Jesus levou o seu pecado embora. Ele carregou o seu pecado sobre o seu corpo no madeiro. E lá na cruz, ele pegou escrito de dívida que era contra você, o seu pecado, rasgou esse escrito de dívida, encravou na cruz e deu um brado: está pago, está consumado. Você que crê em mim não deve mais nada, você está perdoado, está justificado. Isso é a essência do cristianismo, irmão. Isso é a essência do evangelho. Se você não entender o que aconteceu na cruz, você vai viver uma vida cristã sofrida, machucada, ferida, porque você vai: meu Deus, eu errei, agora estou perdido e vivo triste, e não entende o que foi a cruz, se apropriando do perdão. Mas vamos ao terceiro ponto, aliás, ao quarto ponto, que é o impacto da obediência. Olha o versículo 6 e 7 aí comigo. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Vamos destacar aqui 4 verdades. Primeira, um cristão arrependido é um exemplo para outros cristãos. Quando um crente, irmãos, tem um fracasso e cai, ou um crente comete um pecado, ao se arrepender, ao confessar, ao ser perdoado, ao ter sua vida mudada, aquele que caiu também vai olhar para você: puxa vida, o fulano caiu, o fulano cometeu um erro, o fulano foi perdoado, o fulano foi restaurado. Bom, eu também posso ser restaurado, eu também posso me arrepender, eu também posso confessar, e é o que eu vou fazer. É isso que ele está ensinando aqui. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. O homem piedoso não é aquele homem que nunca erra, não. O homem piedoso é aquele que, porque todos pecam e todos erram, é aquele que reconhece o seu erro, é aquele que se arrepende do seu erro, é aquele que confessa o seu erro, é aquele que abandona o seu erro. Então a pessoa vai olhar e dizer: vale a pena confessar, vale a pena falar com Deus, vale a pena acertar a vida com Deus, vale a pena. E então todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Segunda coisa, um crente perdoado é poupado das tempestades da vida. Versículo 6, a parte B: com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Ô gente, tem tribulação e tribulação. A tribulação da vida, o crente aguenta, de cabeça erguida. A tribulação que o crente não aguenta é a tribulação produzida especificamente por causa do pecado. Enquanto o cara não se vê livre disso, ele está na unha do inimigo, uma camisa de força, um pelourinho, sendo açoitado, atormentado, acuado, acusado, triste, ossos secos, vigor seco. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está ensinando para nós. Vocês se lembram da história do Lutero? E Lutero era um camarada que sempre teve dramas de consciência, né? Antes da conversão dele, o Lutero ia todo dia no confessionário, todo dia. E as confissões dele eram confissões assim, de 1 hora, 1h30, 2 horas. E o padre que recebia as confissões não aguentava mais aquela lorota toda. Dizem os biógrafos de Lutero que um dia o padre confessor disse para ele: ô Lutero, o dia que você cometeu um pecado de verdade, vem aqui, que eu não aguento mais essa lorota sua, não. Porque o camarada tinha dramas de consciência. Dramas de consciência. Depois que ele conheceu a gloriosa doutrina da justificação pela fé, o justo viverá pela fé. Ele vai a Roma e sobe as escadarias do templo de joelhos, tentando aliviar a consciência, desesperado. E um dia depois da sua conversão, ele teve um sonho, aliás, um pesadelo. E o diabo apareceu para ele. E Lutero tinha esses dramas, para você ter uma ideia, na dieta de Worms, quando ele
levado à dieta de Worms diante das autoridades políticas e eclesiásticas da época, com as obras dele em cima da mesa, e ele sabia que a situação ali era gravíssima, a vida dele estava em risco. Perguntaram a Lutero: você nega, você volta, desculpa do pleonasmo, volta atrás, você afirma que você não crê mais nas que você escreveu? A coisa era tão dramática que ele diz: dá para eu pensar um pouco essa noite? E naquela noite, dizem os seus biógrafos, que ele enfrentou uma batalha espiritual tão grande, que parecia que o diabo estava ali no quarto dele, a ponto de pegar o tinteiro e jogar na parede, tentando jogar no diabo. Louvado seja Deus, no dia seguinte, quando as obras foram postas de novo na mesa, e perguntar para ele: você nega? Você se retrata? Ele respondeu: a não ser que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, eu não posso me retratar. Porque não é legítimo o homem agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. E ali foi o grande corte radical da reforma que começou em 1517. A dieta de Worms aconteceu em 1521. Mas dizem os estudiosos que certa feita ele está dormindo e ele tem um pesadelo e o diabo aparece para ele com uma lista de pecados terríveis. Você fez isso, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E no pesadelo mesmo, no sonho, Lutero disse: é verdade, eu fiz tudo isso aí. Só tem um detalhe que não está aí. É que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, me purifica de todo o pecado. Oh, amados, isso traz alívio e cura para a consciência. Tira o fardo pesado da culpa. Traz cura para os ossos. Traz vigor espiritual. É a graça do perdão de Deus. Mas em terceiro lugar, um crente piedoso, ou melhor, um crente perdoado, tem Deus como seu esconderijo. Olha o versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Oh, louvado seja Deus. Porque note você, um crente em pecado, ou seja, um crente que comete o pecado, não se arrepende dele, a mão de Deus está sobre ele. O que é que ele tem de Deus? Medo. É igual o Adão e Eva lá no Éden, fogem de Deus, correm de Deus, têm medo de Deus. Mas quando você é perdoado, Deus é o que para você? Refúgio. Você corre para Ele, não dele. Ele é seu abrigo, Ele é a sua cidade refúgio. Para Ele você pode correr, nele você tem segurança. Mas em quarto lugar, um crente perdoado é poupado do sofrimento e cercado de cânticos de livramento. É o que diz o verso 7, a parte B: tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Em vez de gemido, tem louvor. Em vez de lamento, tem celebração. Fruto do perdão de Deus. Mas me permita encerrar com mais alguns pontos, 3 pontos aqui que eu quero destacar. Primeiro, a instrução da graça, verso 8 e 9. Olha aí comigo. Veja você que agora não é Davi que vai falar não. A partir do verso 8 aqui, quem está falando não é mais Davi. Quem está falando é o próprio Deus. E está escrito assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Um crente perdoado é um crente ensinável. É um crente de ouvidos abertos, de coração sensível, que se coloca debaixo da autoridade da Bíblia. O Moody, Dwight Lyman Moody, ele tinha na capa da Bíblia uma frase, e a frase era esta: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro.
Você não vai encontrar um crente rebelde, vivendo em pecado, tendo prazer na Bíblia. Impossível. Por isso, quando uma pessoa erra e não se arrepende, ela começa a se afastar. Deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, não quer mais vir para a igreja. Parece que o mundo está contra ele, e está mesmo, está mesmo. E aí o texto está nos mostrando que agora perdoado, arrependido, perdoado, restaurado, Deus instrui, e a pessoa quer a instrução. Irmãos, a Bíblia é um livro maravilhoso. É impossível um crente viver sem Bíblia. Você pode ter igreja sem templo, você pode ter igreja sem música, mas você não pode ter igreja sem Bíblia. Onde não tem palavra de Deus, não tem direção. Eu quero fortemente encorajar você a ser um estudioso da Bíblia. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você só vai pegar a sua Bíblia no domingo para ir para a igreja. E às vezes algumas pessoas nem têm mais Bíblia, sabia? Eu gosto das mídias sociais, eu gosto mesmo, uso todas. Eu ando com esse bichinho aqui todo dia. Mas não abro mão da Bíblia de papel. Sabe por quê? Nisso aqui você vai ter muita dificuldade de decorar. Nisso aqui você vai ter muita dificuldade de fazer uma anotação ao lado do versículo que falou com você. Estava na minha devocional, li esse versículo, coisas novas vieram à tona, e eu vou lá e escrevo um pontozinho ali que me remete àquilo que Deus falou comigo. Já me pediram N vezes para eu mudar de versão. Minha Bíblia e a igreja aqui adota a versão ARA, né? Revista atualizada. Por que eu não mudo de versão? Agora saiu a versão atualizada, né? Ótimo, para quem está começando. Eu estou com 63 anos, tenho 40 anos de ministério. Pouquinho que eu sei de Bíblia, que eu decorei, que eu memorizei, é na versão ARA. Vou mudar para quê? Se eu vou ter que memorizar tudo, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu vou manter aqui mesmo. Eu preciso trazer à minha memória a palavra de Deus. Eu preciso mergulhar um pouco mais fundo. Então, gente, se você quer ser um crente com tutano, com musculatura, tem que ler Bíblia. Mas ler Bíblia em casa. Nós estamos vivendo na melhor época do mundo. Hoje a gente tem Bíblia de estudo hoje de todo jeito. Tem Bíblia para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, para velho, para casado, para descasado, para empresário, para empregado. Não sei das quantas. Tem Bíblia de tudo quanto é jeito. E o povo é analfabeto da Bíblia. Uma loucura isso. Você vai pregar em Ageu, o cara começa a procurar Ageu em Gênesis. Ele não sabe nem que tem Ageu. Então, para Deus nos instruir, irmãos, Ele não vai chegar no seu quarto e, fulano, eu vou te instruir hoje. Abra os seus ouvidos que te falarei. Não. Você vai pegar a sua Bíblia e vai ler a Bíblia e Deus está falando com você. Com você. Tem crente que não escuta a voz de Deus, não lê Bíblia. Mas tem um alerta necessário, porque se você não lê, o versículo 9 é que vai se aplicar aí, viu? Vamos ler o 9 em voz alta aí? Porque aí o problema é nosso agora, hein? Vamos lá, juntos? Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. É isso aí. É desse jeito aí.
que o texto está dizendo? Se você não lê Bíblia, se você não for instruído, você embrutece. E aí o que acontece? Cavalo é chucro, e a mula é teimosa, cabeça dura, só vai obedecer com freio. Não adianta você chegar na orelha do cavalo e falar: paciência, vamos melhorar, cara, você está andando devagar demais. Você vai fazer um discurso de 1 hora para o cavalo, no pé do ouvido dele, ele não vai te obedecer. Você põe freio na boca dele, ele não vai te obedecer. A mula é teimosa, você fala uma vez, fala duas, bate, começa mesmo, teimosa. Tem crente que é assim. Se apanhar, aprender. Falar não resolve. Porque não quer instrução. E quem não quer, já escutou aquela frase? Quem não escuta conselho, escuta coitado. Quem não aprende com o preceito, vai ter que aprender com a chibata. Então, amados, vamos ser inteligentes, para a gente não apanhar desnecessariamente. Estude Bíblia. Você vai discernir o tempo que você está vivendo. Você vai fugir de certas encrencas na vida que você não precisa passar, enrascadas que você não precisava entrar, de alianças que você não precisa fazer. Penúltimo lugar, contraste profundo no versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então tem dois caminhos: o caminho do ímpio e o caminho do piedoso. O caminho do piedoso é um caminho de bênção, de misericórdia, assistindo. O caminho do ímpio é um caminho que vai ter que curtir muito sofrimento. Muito sofrimento, pouco não é muito. Então esse negócio de achar que a vida está do lado de fora, a vida está pulsando é lá fora, do outro lado do muro, que lá sim a pessoa vive, lá sim a pessoa é feliz, lá sim a pessoa celebra, lá ela está curtindo a vida, balela. Lugar de curtir a vida é do lado de cá do muro, é na casa do Pai, é na casa do Pai que tem pão com fartura, é na casa do Pai que você é amado, é na casa do Pai que você é abraçado, é na casa do Pai que você é beijado, é na casa do Pai que tem festa para você. Lá fora tem miséria, tem traição, tem opróbrio, tem vergonha, tem chiqueiro, tem lama. Mas finalmente, último lugar, há uma ordem expressa de Deus para você e para mim no versículo 11. Fique em pé e vamos ler o versículo 11 para encerrar. Vamos ler juntos? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. O povo de Deus tem que ser um povo alegre, vibrante, entusiasmado, porque é o povo perdoado por Deus. Portanto, a paz depois do perdão.